Mas, meus irmãos, beleza pura, Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo para os irmãos, né? Trazendo um corte de uma live aqui do canal, essa sobre os tubistas, né? Onde um grupo de músicos foi barrado por um ancião, né? Em um ensaio local. Só que ele quis embasar as suas atitudes no manual de orientação orquestral. Tá bom, meus irmãos? Então, durante a live eu falei sobre manual de orientação orquestral, algumas coisas que vários irmãos, né, carregados locais, regionais, e agora também anciães, estão se confundindo, né, sobre o manual de orientação. Tá bom, meus irmãos? É alguma coisa que tá meio esquecida, tá meio guardado lá, o povo tá esquecendo do manual de orientação. Tá bom, meus irmãos? Então, eu abordei esse assunto nessa live, trouxe o corte, né? Se você não assistiu, confere aí agora, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, confere o vídeo, né? E não esquece de deixar seu comentário sobre o que você achou. Quiser comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, corrigir alguma coisa, fique à vontade. Tá bom, meus irmãos? Segue o vídeo. Deus abençoe a todos. Vai vendo. É outro vídeo. Esse é um vídeo, ele reagindo aos vídeos do irmão Samuel. Mas Deus, os tubistas foram expulsos da congregação cristã no Brasil? Qual é o outro lado da história? Olha o que essa irmã disse. Na verdade, ninguém sabe como chegou naquele ponto. Eles gravaram e postaram a partir do momento em que favorecia eles. Qual o outro lado da história? Dentro da orquestra existe uma regra. Será que existe uma regra dentro da orquestra? Eu pesquisei, contatei os irmãos do ministério e vou relatar aqui qual é a regra que provavelmente aquele ancião disse para os tubistas. Irmãos, olha que interessante que essa irmã postou. Com certeza, o músico que filmou é o músico do lado dos tubistas. E ele começou a filmar na hora em que o ancião começou a se exaltar um pouco. Então ele começou a filmar na hora que favorecia eles. Por que não foi filmado desde o início? Na hora que o ancião chega, conversa com educação, Peraí. Eu já tô chegando na igreja. Peraí, deixa eu tirar o celular aqui que pode acontecer uma treta. Peraí. Ô, irmão, não vamos ser ingênuos assim também, irmão. Né? Não vamos ser ingênuos a esse ponto, não, mas vamos lá. Apresenta as regras, aí um começa a debater de lá, outro de cá, aí alguém começa a filmar na hora que a coisa está excedida, né? Então não dá para ver realmente no vídeo a versão dos fatos. Quem tá certo, quem tá errado. Certo é, meus irmãos, que existe uma regra. Por exemplo, aqui na minha comum é o seguinte: uma igreja para 100 irmãos vai tocar no máximo de 15 a 20 músicos. É o que eu vejo dentro da congregação. Uma igreja com 200 membros, irmãos, vai tocar de 30 a 40 músicos. Uma igreja de 500 irmãos vai tocar de 80 a 100 músicos. Tem uma quantidade certa de irmãos que vão cantar, irmãos que vão tocar, determinados instrumentos específicos. Alguns instrumentos é menos, alguns instrumentos é mais. Por exemplo, né? Violino, pode reparar que é um pouco mais na orquestra, né? Os instrumentos mais graves é um pouco menos. Então, qualquer um consegue observar dentro da orquestra da congregação a ordem que tem. Então, provavelmente, o ancião foi relatar para os irmãos o que de fato eram as regras e eles não aceitaram, tá, meus irmãos? Então, provavelmente, eu não sei o que está acontecendo, já vi vídeos dizendo que o irmão lá, o líder dos músicos, vai processar a CCB, chegou a chamar a polícia para a CCB naquele exato momento lá do culto, tem feito vídeos aí fazendo críticas. Comentem aqui, irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem essa versão, tem os dois lados, como essa irmã acabou de relatar aqui, né, meus irmãos? Mas eu tenho certeza que eles não foram expulsos da igreja, e sim tem regras para se tocar dentro da orquestra da congregação. Deus abençoe. Eu também acredito que eles não foram expulsos, eles foram impedidos de tocar. É diferente. O ancião não proibiu eles de permanecer lá, só falou que eles não iam tocar. Isso eu acredito que seja essa a versão dos fatos. O que, para mim, também tá errado. Tá? Também não acho correto que o irmão, né, não acho que seja a melhor escolha processar os irmãos. Por mais que ele esteja correto, por mais que a situação, né, seja favorável para ele, não. Eu acho que não deveria fazer isso com o próximo. Com o teu irmão, segundo a recomendação bíblica, a gente não pode fazer isso, tá? Mas assim,
o irmão quis pegar uma orientação, né, no caso do irmão ancião lá, e quis impor como regra. Aí que está o X da questão. Tá? Então é uma orientação, não é uma regra. O que eu falei, pelo MOO, Manual de Orientação Orquestral, a sugestão é que a orquestra seja composta de, no máximo, 20% da irmandade do culto, que toma Santa Ceia ali. Ele usou um exemplo, uma irmandade de 500 irmãos. 100 músicos. Só que, aqui na minha comum, nós tomamos Santa Ceia em 300. E tem quase 60 músicos. Então já está bem acima da orientação. Então, a orientação não é uma regra. Os irmãos estão transformando as orientações do manual em regra. E aí que está dando esses trabalhos aí. Tá? Então, o irmão lá, que os irmãos depois quiserem procurar, é o irmão Samuel Mariello. Os irmãos quiserem assistir o vídeo novamente na íntegra, é lá na rede vizinha, lá no perfil do irmão Samuel Mariello. Tá bom, meus irmãos? Só para constar para os irmãos, esse aí é o irmão Samuel. Beleza? Saudação para você, irmão Samuel, tá? Eu falei, não tenho nada contra o irmão, né? Nós tivemos aquele negócio lá naquele grupo que eu estava junto com os irmãos lá, mas para mim já era. Beleza, irmão? Então, eu vou mostrar aqui agora o manual de orientação orquestral, tá, irmãos? Aqui. É esse que tá dando trabalho. Então vamos lá. Sugestão de formação completa da orquestra. Sugestão não é determinação. Não está determinado que 20 músicos, uma orquestra com 20 músicos tenha que ser exatamente igual tá aí. Tem gente que não tem condições de comprar uma tuba, uma trompa, não tem condições de comprar um sax tenor, ou não tem condições de comprar aí um oboé. Então, alguns instrumentos eles podem ser substituídos por outros. Beleza, meus irmãos? Então, ali qual que é a recomendação? 5 violinos, 2 violas, 7 violinos, 2 violas e 1 violoncelo. E se tiver 2 violoncelos já está errado? Então, essa é uma sugestão, irmãos. Não é uma determinação, uma regra, né? E é o que o irmão ancião lá se equivocou, tá? Onde que vai entrar 6 tubas pela sugestão do manual? 6 tubas a gente só vai conseguir em uma orquestra com 100 músicos. Aqui em cima, lá em cima, lá. Aqui em cima, aqui, ó. Essa parte aqui em cima. É só ali que você vai encontrar 6 tubas. Então quer dizer que se eu tiver no ensaio, ela tiver 8 tubas, já pode mandar parar. Não precisa mandar parar, irmãos. Foi feito ensaio técnico lá no Brás com mais de 500 tubas. O que prevaleceu lá? O bom senso. Quanto maior o volume de músicos, menor a intensidade sonora. É isso que os irmãos têm que pôr na cabeça. É um trabalho de conscientização. Quanto maior a quantidade de músicos, menor a intensidade sonora. Só que o que os irmãos fazem? Quando tem uma quantidade de músicos, cada um quer tocar mais forte que o outro, é o que dá esses problemas. Aí os irmãos querem corrigir ou querem controlar essa situação e fazem da maneira errada. Não toca, não vai entrar, não sei o quê, né? Querem corrigir um problema, criando outro problema. É isso que está o X da questão. Tá bom, meus irmãos? A falta da unidade da fé leva a isso mesmo. Por isso a igreja é só uma. Isso aí, meu irmão. Beleza? Então, tá aqui a recomendação. Isso é uma sugestão do manual. Beleza, meus irmãos? Então, os irmãos têm que pôr na cabeça que isso, sugestão de músicos. Isso não é uma regra. Não é que só vai poder ter 6 tubas se tivessem músicos. Não. Beleza, meus irmãos? Olha, dificilmente em uma orquestra ou um grupo musical, né, dependendo da quantidade, não dá para se considerar uma orquestra. Mas por tradição, o costume a gente chama sempre de orquestra. Mas aí menos de 10 músicos não dá. É só o conjunto musical, tá? Com poucos músicos não vai dar, né, para fazer essa sugestão aqui, não. Bom, meus irmãos, nem com 100 músicos
às vezes não vai conseguir essa quantidade de violino que está sendo estabelecida aqui no MAO, né? Essa quantidade. Dificilmente você vai achar uma orquestra com 50% de cordas. Dificilmente. A maioria que prevalece é sax, né? E os irmãos têm um trabalho para diminuir, né? Por quanto que em 2019 a família, né, os irmãos que tocam sax já ocupavam 27% da orquestra, sendo que a recomendação do manual é que toda a família das madeiras, a qual o sax também faz parte, a flauta, o clarinete, né, fossem de 25%. E só os saxofones já ocupavam 27% da orquestra total em 2019. Então, demora para você chegar lá. Não vai conseguir pôr essa meta na marra, na base da chicotada. Não vai. Tá bom, meus irmãos? Então, esse tipo de coisa que a gente tinha que entender. A gente não, principalmente os irmãos, encarregado local, regional e agora os anciãos, né? Não querem impor. Manual não é regra. Manual não é imposição, é sugestão, orientação, não obrigação. Tá bom, meus irmãos? Tá? Então quer dizer que eu não preciso respeitar o manual, então eu posso tocar meu violino, eu posso fazer um tenor. Olha, eu acredito que o encarregado não vai te tirar a tua liberdade para você tocar um tenor. Você só tem que ter consciência que você está fazendo errado pelo seguinte, que o violino não tem tessitura para fazer tenor. Ele não tem tessitura para fazer o baixo. O que é tessitura? Ele não tem as notas suficientes para fazer as notas grave. Assim como uma flauta também não tem a nota suficiente para fazer as notas do grave. É do médio para o agudo. Então, se você estiver fazendo, você vai estar fazendo errado. Beleza, meus irmãos? E se você estiver fazendo errado, você não está cultuando a Deus, porque ninguém vai para o culto cultuar, né? Para uma igreja, para o culto cultuar a Deus fazendo errado. Beleza, meus irmãos? Isso que a gente tem que pôr na cabeça, tá? Então, se a recomendação do manual é que o violino faça soprano, oitava acima e o contralto, essa recomendação aqui não é porque os irmãos não querem que nós façamos baixo e o tenor. É porque o violino não tem nota suficiente para fazer o tenor. Então, para mim fazer aquelas notas, eu tenho que jogar 2, 3 oitavas acima. Então, eu não vou estar fazendo a nota do baixo. Eu vou estar fazendo outras notas. E eu vou estar floreando. Então, você não vai estar querendo, né, fazer o correto. O correto é tocar o que está no inário. Beleza, meus irmãos? Se o meu violino não tem capacidade não tem nota suficiente para alcançar aquele dó, eu não toco aquele dó. Né? Então a gente procura, quando eu vou na igreja, eu procuro cultuar a Deus. Por isso que eu não faço floreado, por isso que eu não faço grupeto, por isso que eu não faço mordente, por isso que eu não faço trinado, por isso que a gente não, né? Por isso que eu não faço trêmulo, e por isso que eu não faço tenor, e por isso que eu não faço baixo. Contralto eu posso fazer? Posso. Mas qual que é a recomendação do MOO? Que eu só faço o contralto a pedido do meu encarregado, e não quando eu bem quiser. No caso do violino. No caso de eu tocar ali um clarinete alto, mi bemol, ele toca tenor na escrita. Ele pode fazer o soprano ou o contralto, mas ele, né, qual que é o correto? O correto é fazer esse soprano e esse contralto a pedido do encarregado, e não quando ele quiser. Então, quando eu vou para o culto, eu vou levar meu culto racional diante de Deus. Então, ali eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou tocar a nota que é para me tocar, do jeito que ela está escrita e como é para ser feita. Se precisar fazer diferente, é a pedido do encarregado, que é o encarregado que foi posto para isso. Não quando eu bem quiser. Mas eu sou instrutor. Grande coisa. Né? Ninguém vai me ver, pelo menos, graças a Deus, ninguém vai me ver fazendo tenor e baixo, se não for. Já fiz. Infelizmente, já fiz. Porque eu não entendia eu não entendia essa questão de cultuar a Deus. Eu achava que eu tocando de qualquer maneira, o Senhor ia receber. Então eu estava indo levar
oferta de Caim. Beleza, meus irmãos? Então, se eu quero que o Senhor receba o meu louvor, né, meu culto racional a Deus, eu tenho que procurar fazer tudo o mais correto possível. Se a nota é assim, é assim. Se a nota é assado, senão eu não faço. E se eu tiver que fazer diferente, é por necessidade e não porque eu quero fazer. Beleza, meus irmãos? Então tem coisa aqui no manual que eu não, né, não é uma regra, é orientação. Mas eu fazendo isso dentro da orientação, beleza. Tá bom, meus irmãos? Agora sim, questão de quantidade de músico, sugestão, ali já é sugestão. Então, bom seria, quando eu falo sugestão, bom seria que para 20 músicos fosse aquilo lá. Né? Cadê a página? Aqui. 40 músicos, não. Aqui, ó. 20 músicos. Cadê? Aqui, ó. 20 músicos. Bom seria se fosse essa quantidade de músicos com essa quantidade de instrumentos. Mas se não tem 7 violinos, são 3. Como que faz? Alguém tem que ocupar essa vaga. O soprano não pode ficar falho. Então, libera sax reto, libera flauta, libera clarinete, libera trompete, né? Para 20 músicos. Né? Não tem ali um bombardino, uma tuba, violoncelo. Não tem viola, mas o violoncelo faz tenor. Então, isso é sugestão. Beleza, meus irmãos? Então, tudo é questão de bom senso. Tá, meus irmãos? Tudo é questão de bom senso. Eu não vou lá na igreja para criar encrenca com carregado regional, com local, com ninguém. Nós não podemos ir com esse pensamento de criar encrenca com ninguém. Beleza, meus irmãos? O pensamento tem que ser sempre de cultuar a Deus. O ensaio eu vou no intuito de aprender a parte musical, o inário, tocar o inário melhor, para que no culto eu não erre. É um aperfeiçoamento. Beleza, meus irmãos? Na maioria dos cultos aqui é só os metais. Isso aí, irmão Pivovarov, Josuel. Gostei, meu irmão. Eu conheço você, já se encontramos ao lado no mercado. Joia, você está certo. Deus abençoe. Bem, irmão Josuel, lá do mercado Joia. Vai vendo, meu irmão. Deus abençoe. É nóis, então, meu irmão. Tá bom? Então é isso aí, irmãos. O nosso encarregado lá do vídeo quis usar o manual para embasar o que ele falou, mas a atitude dele, no meu ponto de vista, não foi o mais correto. Tá? Impor manual ou qualquer outra coisa, impor vai dar ruim. Sempre vai ter resistência. Tá? Até um irmão falou para mim esses dias, a humildade vem antes da honra. Faltou humildade, você não vai conseguir honra e respeito de ninguém. Isso eu estou falando para qualquer um de nós. Faltou humildade, esquece o resto. Você mesmo está caçando problema para sua cabeça. Aquela pessoa não vai te ouvir, aquela pessoa não, por mais que você esteja falando seja correto. Faltou humildade, mesmo que você for falar uma pessoa, uma coisa, corrigir ela, aquilo que você está falando é correto. Faltou humildade, faltou tudo. Beleza, meus irmãos? Então, quer falar alguma coisa para a pessoa, faz na humildade, acho que vai ser melhor. E eu também estou aprendendo, né, e estou pedindo a Deus para procurar pôr mais em prática essa parte, ser mais humilde, né, porque às vezes a gente quer falar alguma coisa, que nem aconteceu num grupo lá da minha comum, quis falar alguma coisa, faltou humildade da minha parte, e faltou humildade, faltou tudo. Parei alguns dias, meditei sobre o que eu falei, né, realmente eu vi que faltou humildade da minha parte. Então, tudo que eu falei não serviu de nada. Porque como faltou humildade da minha parte, a pessoa não vai receber aquilo que eu falei e vai bater em ferro frio. Beleza, meus irmãos? Então, o nosso irmão lá, encarregado regional aí, ancião, infelizmente ele também errou, né? E por isso deu todo esse entrevero. E os nossos irmãos lá, perdoa, irmão, perdoa ele. Fazer o quê? Perdoa 70 vezes 7. Tá? Isso não é uma frase de efeito, irmãos. Isso é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro quis... porque o número 7
na cultura judaica é o número da perfeição. Por isso que Pedro falou para Jesus, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão que me ofender? Até 7 vezes? Ele quis sair de bonzão, né? Falou até 7 vezes. O número 7, o número da perfeição. Jesus Cristo pegou a perfeição e elevou a 10. 70 vezes 7 você tem que perdoar o teu irmão. Não só 7, mas 70 vezes 7. Então ele pegou aquele número da perfeição e elevou várias outras vezes. Então, isso que eu tô falando, eu sei que é difícil. Tá? 2 coisas que é difícil. Perdoar e pedir perdão. Perdoar quem te ofende não é fácil. Perdoar quem te faz o mal não é fácil. Não vou aqui falar para os irmãos que ser hipócrita, falar para os irmãos que é fácil. Outra coisa que também não é fácil é pedir perdão depois. Você ofender a pessoa e depois você pedir perdão não é fácil. Então, nos 2 casos, tanto o irmão que ofendeu quanto os irmãos que se sentiram ofendidos, eu acredito sim que haja uma reconciliação, é a melhor coisa a se fazer. Fica o exemplo, né, tanto de um lado quanto do outro, né, para que não venha acontecer esse tipo de coisa mais, mas também ser ingênuo ao ponto de achar que isso não vai acontecer mais é bobeira. O ser humano é fraco, falho. A hora que eu acho que eu estou forte, eu estou fraco, e às vezes a hora que eu acho que eu estou fraco, eu estou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Beleza, meus irmãos? Que isso sirva de lição para o nosso irmão ancião, que isso sirva de lição para os nossos irmãos músicos, para todos nós, né? E ofender é muito fácil. Falar o que a gente pensa, às vezes sem pensar nas consequências, é muito fácil. Difícil depois é perdoar e difícil é pedir perdão. Beleza, meus irmãos? Não é coisa fácil. Tá? Mas Jesus Cristo mandou. 70 vezes 7, perdoa teu irmão. Não é porque o meu irmão agora vai me perdoar 70 vezes 7 que eu vou procurar agora ofender ele 70 vezes 7 ao dia. Também não. Beleza, meus irmãos? Então, tudo isso a gente tem que pôr na balança. Beleza, meu irmão? E é isso aí. Tá? Deus abençoe a todos que estiveram aí. Hoje não deu muito... Eu faz dias que eu não faço live, então não deu muito ibope. Mas, os irmãos que vierem assistir depois, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Né? Se esse vídeo chegar para o irmão Samuel ou para o nosso irmão lá, esqueci o nome do irmão ancião lá. Se eu falei alguma coisa de errado, que os irmãos me perdoem também no nome de Jesus, mas que haja uma reconciliação aí, para que o nome de Deus seja glorificado, não que a instituição, né, venha limpar a barra da instituição, né, até que não teve culpa ali, mas que o nome de Deus seja glorificado. Tá bom, meus irmãos? Tá? Calma, aqui que a irmã escreveu aqui, a maioria dos cultos aqui é só metal, aqui também, aqui a maioria é só palheta, só saxofone. Se deixar a piazada, vai tudo pro saxofone e tuba. Beleza, meus irmãos? Então, Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos, próximas lives. Né? Estuda. Você que é músico, meu irmão. Você não tem isso aqui ainda. Lá onde você mora, não tem mais na distribuidora o manual de orientação orquestral. Na descrição desse vídeo tem o link do Telegram. Entra lá, no meu grupo já tem esse material postado lá. Se você não conseguir baixar, a gente posta de novo. E você estuda ele também, né? Lê ele, estuda, para você saber realmente, né? Algumas coisas que vão te ajudar a servir a Deus na parte musical melhor, tá bom? Se eu toco flauta, o que eu posso tocar? Soprano oitava acima. Tá? Mas um contraltinho, não tem a tessitura para fazer o contralto, senão tem que ficar fazendo escala ping-pong. Sax, tenor, o que eu posso fazer? Posso tocar contralto, né? Olha, rapaz, que maravilha, então. Mas não quando você quer, mas quando o teu encarregado pede. Beleza? Então, né, baixa esse PDF aqui e estuda, né?
lê, dá uma lida, relida, vai te ajudar um pouco também a entender como funciona o esquema da orquestra na congregação. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Vai vendo!